Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre as passagens do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 18 a 22. Semana passada estudamos do 15 a 17, que é sobre a questão do dar, se era lícito pagar o imposto a César, né? E hoje nós vamos, na semana passada foram as perguntas feitas a Jesus, e hoje vamos ver as respostas. Vamos lá aos versículos de hoje então. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: "Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo." E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: "De quem é esta esfinge e esta inscrição?" Disse-lhes eles: "De César." Então ele disse: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Tentavam, como a gente falou semana passada, pegar Jesus numa armadilha, porque o termo lá, quando eles falam, né, que eles combinaram entre si, o termo lá era armar uma armadilha, a tradução é essa. Eles pensavam que iam armar uma armadilha para Jesus. O termo que nós encontramos no grego significa isso. Então, eles estavam tentando armar uma armadilha para Jesus. E Jesus, né, conhecendo a malícia deles, né, até mesmo um homem de menor envergadura espiritual do que Jesus teria percebido que aqueles homens eram. E isso, gente, não poderia passar despercebido por Jesus, que possuía a faculdade de telepatia extremamente sensível, um grau evolutivo altíssimo. Talvez um bom psicólogo pudesse dar-se conta da hipocrisia oculta nesse caso, mesmo sem qualquer poder de percepção extrasensoriais. Uma pessoa que está acostumada a lidar com os outros acaba captando isso. Aqueles homens eram hipócritas, porque não tinham vindo como polemistas, a exemplo de fariseus e saduceus mais honestos, que vinham e batiam de frente com Jesus. Eles não, começaram lisonjeando Jesus, tentando pegar Jesus. Vieram fingindo de justos, conforme a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 20, versículo 20. Abrigando no coração maus desígnios e malícia, a vontade de pegar Jesus, de destruir Jesus, de prender Jesus. Queriam ver Jesus executado. E aquela lhe parecia a única maneira de derrubá-lo, porque eles não tinham como, até então, alcançar Jesus. E essa parte do Evangelho de Mateus registra as diversas disputas de Jesus com as autoridades religiosas. Essas representam muitas outras disputas, pois não devemos imaginar que os incidentes registrados do Evangelho tenham sido os únicos de sua natureza. Deve ter tido muito mais, só que não se registrou tudo, que registrou só os pontos mais importantes. O texto tem um propósito específico, gente, de mostrar a razão pelo qual Jesus foi levado à cruz. As razões por detrás das acusações sacadas contra ele. E como sucedeu que ele tenha morrido como aparente inimigo do Estado, já que a crucificação era reservada aos criminosos mais radicais e baixos. Jesus não era nada disso. Mas eles criaram situação para poder dizer que ele era. E aí Jesus fala que eles são hipócritas, né? Vem do verbo que significa replicar. Interessante, né? Na língua grega, né? O substantivo era usado para indicar aquele que replica. E no uso e desenvolvimento dessa palavra veio a assumir o sentido de ator. Aquelas pessoas estavam atuando, né? Fingindo que era uma coisa que não era. Por isso que Jesus chama de hipócrita. Partindo da ideia de que atores replicam uns aos outros, né? Fazem uma cena, replicam uma cena. Então, finalmente o termo passou a significar ator em coisas sérias até adquirir o moderno sentido de hipócrita. Em determinado momento, no correr da história, do tempo, esse termo passou a se chamar ator, e agora, atualizado, passou a ser hipócritas. Por que era hipocrisia? Nessa situação. Essa palavra é empregada 20 vezes no Novo Testamento. Todos nos evangelhos sinóticos, que é
Mateus, Marcos e Lucas. E sempre em mau sentido, isso é interessante. Lucas usou a forma verbal uma vez, no capítulo 20, versículo 20, com o sentido de fingir. As autoridades profanavam a prática religiosa, transformando-se numa peça de teatro, chegando ao cúmulo de atraírem as multidões para aplaudirem o espetáculo. E aí é por isso continuaram aplicando o seu espírito comum diante de Jesus e foram verazmente chamados de hipócritas. Jesus tinha uma percepção muito mais aguçada. E Jesus, vendo que eles estavam ali representando um papel que não era nada daquilo que eles eram, então Jesus os chama com a sua autoridade de hipócritas. Ele sabia que eles estavam querendo testar Jesus, né? E aí Jesus, diante de tudo isso, daquela hipocrisia toda, né, daqueles indivíduos, ele vira para eles e fala assim: mostrai-me a moeda do tributo. Jesus tinha pouco dinheiro e evidentemente não tinha o hábito de levá-los consigo, pois até mesmo neste caso teve de pedir emprestado uma moeda, como a gente vê aqui no texto, a fim de fazer a ilustração. E que Jesus era uma pessoa de posses, que andasse com uma bolsinha de dinheiro. Tanto é que no grupo que andava com dinheiro era quem? Judas Iscariotes. Ele era responsável pela bolsa. Né? Não era Jesus que andava com dinheiro. E aí, muito provavelmente, essa moeda era um denário. Por que um denário? Porque tinha a esfinge do imperador e a legenda apropriada estampada em um dos seus lados. E que neste caso provavelmente era a efígie de Tibério ou de Augusto. E aí a gente pode chegar logo à conclusão que não se trata, pois, do ciclo, que era a moeda sagrada, que era usado para pagar os reparos necessários ao templo, imposto que estava sendo cobrado. Então, né? A parábola dos trabalhadores da vinha indica que o denário era a moeda que circulava comumente naquela época. Então, a gente vai chegando aqui à conclusão que era um denário que apresentaram, e não o ciclo. Não se tratava, pois, do ciclo, que era uma moeda sagrada, né? Porque o ciclo era aquela moeda usada no templo. Lembra que eu falo que as pessoas chegavam no templo para fazer suas promessas e tinham que cambiar lá, por exemplo, levava um denário, tinha que cambiar para o ciclo, e aí sempre prejuízo, que eram os esquemas lá dos líderes judaicos, né, que aproveitavam para explorar o povo por diversas formas, né? E aí, a presença de moedas romanas indicava que a independência de Israel era um mito, gente. E os judeus desprezavam essa indicação. Havia um ditado dos rabinos que dizia o seguinte: sempre que corre o dinheiro de qualquer rei, esse rei é senhor. E qual era o dinheiro que corria lá? O dinheiro romano. O denário tinha o valor de um dia de trabalho, contanto que o proprietário fosse generoso, pois o salário de um denário por dia era considerado generoso, gente, na época. Lembramos de que o bom samaritano deixou 2 denários com o dono da hospedaria. A gente vai ver lá na questão do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, versículo 35. O que nos dá boa indicação do poder aquisitivo dessa moeda. A arqueologia tem mostrado que o denário que circulava ao tempo de Jesus tinha a esfinge laureada do imperador Tibério no anverso, com sua mãe Lívia no papel de Oax, com um ramo e um cetro na mão, no reverso, né? Então, era isso. Essa moeda era de prata. A gente pode ver se lá em Plínio, falando sobre isso, que ele fala sobre essa questão. Então, vamos encontrando aí algumas explicações acerca do dinheiro utilizado, né? Que era um dinheiro muito usado na época, que era realmente romano. E assim, o dinheiro que circulava está certo. Sempre que corre o dinheiro de qualquer rei, esse rei é o Senhor. A gente sabe disso. Né? A gente sabe que, normalmente, os mais poderosos, o dinheiro que mais circula é dos mais poderosos.
E aí Jesus pergunta, de quem é essa efígie? Conforme se explicou no versículo 19, provavelmente era de Tibério, né? A gente viu isso nos comentários que fizemos agora há pouco. Pela história dos judeus, entendeu-se que os primeiros heróis evitaram a prática de estampar efígies em suas moedas, por causa dos preconceitos judaicos contra isso. Mas o tetrarca Filipe introduziu efígies nas moedas judaicas, e isso foi seguido por Herodes Agripa I. E aí, naturalmente, que as moedas cunhadas em Roma tinham essas efígies, e pela arqueologia sabemos que essas moedas circulavam na Palestina, durante os tempos de Jesus. Os Herodes, acima mencionados, cunhavam moedas, né, com a efígie de imperadores romanos, o que adicionava insulto às sensibilidades judaicas. E aí, segurando essa moeda na mão, perante aqueles homens, Jesus forçou-os a admitir que estavam sujeitos realmente a um governo estrangeiro, pois eles mesmos é que levavam aquelas moedas no bolso, comprando produtos com elas e, sem dúvida, desejando amelhar a maior quantidade possível de tais moedas. Usavam moedas de um povo que dominava eles e que estavam sujeitos ao governo estrangeiro daquele povo. Estavam sujeitos a Roma. Não tem como dizer que não. Não tem como dizer que, Roma não mandava, Israel tinha uma certa independência. Claro que não, gente. Não havia essa independência. Se Israel tivesse alguma independência, ela usava uma moeda sua. E ela usava uma moeda romana. O denário era uma moeda romana. Então a gente vê que Israel estava realmente sob julgo. E Jesus força eles a dizer, olha, vocês estão sendo governados por Roma, por que não pagar o imposto de Roma? É o que ele fala. As coisas do homem se tratam com os homens. As coisas de Deus tratamos com Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículo 18 a 22. Semana passada estudamos versículos 17 a 20, de 15 a 17, que é aquela passagem, né, se é lícito dar a Roma, pagar imposto a Roma, né? E aí Jesus, na primeira parte da semana passada, nós estudamos as perguntas feitas e hoje estamos as respostas dadas pelo Cristo. E o texto de hoje fala o seguinte: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. E aí Jesus sabiamente fala o seguinte: então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Eles queriam pegar Jesus, só que não conseguiram. E o que eles fizeram? Usaram isso, Jesus dando a entender que os impostos deveriam ser pagos, porque era um governo civil, e aí usaram o povo romano contra o povo judeu contra o Cristo, e foram desmontando aí a imagem do Cristo para poderem crucificá-lo mais à frente. E aí, continuando, de quem é a efígie? De quem é essa inscrição? Toda a existência humana é como uma moeda, pois traz impresso aquilo que reputa de maior valor. Felizes, gente, são aquelas almas que trazem os sinais de Deus. A todos nós, Deus criou a sua imagem, né, e semelhança, como está no Velho Testamento. E o propósito do Evangelho é injetar em nós a semelhança de Cristo. Entretanto, uma efígie pode ser desgastada com o uso e outra efígie pode ser cunhada por cima daquela. Um tijolo babilônico recentemente desenterrado mostra a marca da pata de um cão sob o selo original, ocultando.
Isso nos faz lembrar as palavras do livro de Tennyson, que é o Santo Graal, né? Ele fala assim, pois sois bons e maus, e semelhantes às moedas, alguns verdadeiros, outros falsos, mas cada qual estampado com a imagem do rei. Porque nós somos aquilo que nós estamos estampando na vida. Essa é a grande verdade. O que nós estampamos no mundo? Qual é a impressão que damos ao mundo? Esses somos nós. E aí, continuando, responderam de César. Júlio César foi o primeiro imperador romano a ordenar a cunhagem de moedas com sua efígie. Depois dele, Otávio e Tibério seguiram o seu exemplo. Então, César foi o que criou essa ideia de botar a efígie. E aí ele fala assim, dai pois. A resposta de Jesus mostrou que ele reconheceu o princípio de que a aceitação de moeda dos imperadores era uma admissão de sua soberania, de fato. Se você usa as moedas, você está dizendo que entende que eles são os que mandam. A palavra se segue, né? E a Deus o que é de Deus. Ensinam que tal admissão não significa admissão de qualquer lealdade menor a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Deus está em primeiro lugar. A primeira admissão não interfere com o serviço mais elevado que se deve prestar ao grande rei, que é Deus. E aí, de fato, a ideia de Jesus, posteriormente desenvolvida por Paulo, no 13º capítulo de Romanos, que a obediência a governantes terrenos é ao mesmo tempo obediência a Deus, tal como o serviço prestado à humanidade é ao mesmo tempo serviço prestado a Deus, a gente vai ver isso também em Mateus, no capítulo 25, versículo 40, os governos terrenos surgiram por intuição divina, para que houvesse uma organização no mundo. A resposta, naturalmente, deve ter deixado indignado esses representantes dos fariseus, porque ele revelava claramente a opinião política geral de Jesus, que era definitivamente contra o nacionalismo radical, ao mesmo tempo que mostrou de uma vez por todas que Jesus não tomaria parte de uma revolta violenta para libertar Israel do domínio dos estrangeiros. E a gente vê muitas ideologias de hoje que são favoráveis a tomar o poder e eliminar todas as oposições. A gente sabe que já aconteceu muito isso no mundo. Um desses regimes matou 110 milhões de pessoas, espalhadas pelo mundo. O nacionalismo radical, que no fundo não tem nada de nacionalismo, é pensando apenas em si, é totalmente contrário às leis de Deus, gente. Totalmente contrário às leis de Deus. A gente tem que ter muita atenção com isso. E aí, a moeda, ela provava que César era o governante de fato, mas não necessariamente de júri, isto é, do direito de ética ou política. César impunha o seu domínio pela força. Isso não poderia ser considerado como legal, do ponto de vista político ou ético, pelos judeus nacionalistas comuns. E aí, por conseguinte, né, Jesus deixou entendido que a independência nacional não era o bem final, e que o patriotismo não combate necessariamente em favor de um valor ou virtude final. O valor e as virtudes e os bens que podem ser considerados finais, ou seja, né, pertencentes à ordem mais elevada possível, são as virtudes, valores e bens que só podem ser encontrados em Deus, gente. Na adoração e no serviço a Ele e na conformação segundo a imagem de Jesus. Vivermos a imagem do Cristo. Esses alvos podem ser seguidos sem qualquer atividade política. Essa ideia era defendida por Jesus em comum com os profetas judaicos. Jesus ele não ensinou, nem deixou subentendido que o reino de Deus significava a restauração, a independência israelita do domínio romano, embora isso fosse o que o povo comumente entendia ao ouvir a designação de reino de Deus. Não era isso que Jesus estava pregando, de forma alguma. Jesus não tratava como necessariamente distintas as questões seculares, que é as materiais, e as questões religiosas.
porquanto é bem provável que Jesus não houvesse tal coisa como questões seculares. Aquilo que se convencionou chamar de secular, em realidade faz parte do quadro completo das atividades humanas, que deveriam ser inteiramente centralizadas em torno de considerações de Deus, das coisas espirituais, das bases espiritual. Jesus, no entanto, ele avalia em graus diversos as diferentes atividades dentro da conduta da vida humana. As questões do pagamento de tributo, da independência política, etc., simplesmente não eram importantes para Jesus. Pelo menos quando parecia óbvio ao povo que somente uma revolução sangrenta poderia alterar a situação. Jesus deixava-se conduzir por ideias acerca do reino de Deus, que consiste da influência de Deus entre os homens, dos valores verdadeiramente espirituais e do destino final das almas, que é a evolução. Isso a gente tem que ter. A resposta de Jesus foi sábia. E caso tivesse sido ouvida por todos, a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 por causa da revolta de 66, teria sido evitada. Como também teria sido evitado a destruição posterior e ainda mais devastadora imposta por Adriano, alguns anos depois. Jesus não ensina aqui diretamente a separação entre igreja e Estado, como muitos comentadores têm pensado, porque esse conceito seria inteiramente estranho para qualquer judeu, mas ensinou um tipo de separação de obrigações, estabelecendo prioridades. Essa questão, realmente importante, é a espiritual. A obediência ao Estado também é uma exigência espiritual, embora se situe em escalões menos importantes, mas é importante também, e tem que existir. Embora menos importante, deve ser cumprida honestamente, sem esquivas, as nossas obrigações na vida política e na vida social. Essa passagem inteira tem provocado muitas discussões sobre as relações entre a responsabilidade civis e religiosa. O problema é esse mais amplamente examinado em outras circunstâncias do próprio Evangelho. Então a gente tem que olhar isso com mais atenção. E aí eles, ouvindo o que Jesus falaram, maravilharam-se e admiraram-se. Maravilharam-se e foram derrotados no debate, mas não ficaram convencidos. Isso é o pior. A palavra aqui traduzida por se admiraram pode significar ficaram surpresos, ficar atônitos, mas também pode indicar uma espécie de avaliação subjetiva que reconhece algo de exaltado valor, ou que, de outro modo, prova a admiração dos circunstantes. É nesse último sentido que essa palavra é usada aqui. Por um momento, uma vez mais tiveram de reconhecer a grande energia mental de Jesus, bem como seus poderes de raciocínio e de elucidação das coisas. Jesus já se tornara famoso devido à sua capacidade, e cada nova demonstração provocava a admiração até mesmo dos seus inimigos, gente. E aí, no entanto, os comentaristas têm exagerado em suas descrições sobre os efeitos que as palavras de Jesus tiveram sobre aqueles homens. Aqueles homens usavam a lisonja como isca. Isso foi um fato. Eles tentaram usar isso para tentar envolver Jesus, para ver se Jesus cederia, a armadilha deles. Estavam tentando, de alguma forma, criar uma armadilha para poder destruir o Cristo. Mas Jesus, inteligente, perspicaz, sabendo, conseguindo ler muitas vezes até a mente da gente, não se deixaria influenciar por uma coisa desse tipo. Não seriam lisonjas que iam fazer Jesus ceder. Jesus foi extremamente estratégico, respondeu de forma admirável: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, vamos separar as coisas e vamos respeitar ambas. Isso é o mais importante. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.